Aqui no Brasil, a ideia de criar uma moeda comum entre Brasil e Argentina e também entre as nações do Mercosul é criticada pelos economistas ouvidos pelo Jornal da Record. Segundo eles, a Argentina teria vantagens, mas as desvantagens ficariam com os brasileiros. A intenção de criar uma moeda comum para transações comerciais e financeiras entre Brasil e Argentina gerou críticas e algumas perguntas. A principal delas é quem se beneficiaria de uma moeda comum entre os dois países. Para esta economista, se o acordo for para frente, só a Argentina teria vantagens. A Argentina tem uma certa dificuldade com fazer sua reserva de dólares. Para a Argentina, é interessante ter uma moeda comum com o Brasil, porque isso diminui a dependência com o dólar. Mas para o Brasil, isso é realmente relevante? Porque você pode acabar contaminando a credibilidade brasileira ao se juntar com um país que tem um nível de inflação muito maior que o nosso, né? A situação da economia argentina é grave. A inflação fechou o ano em quase 95%. Já o Brasil em menos de 6%. Na prática, a hiperinflação afeta diretamente o poder de compra das famílias. O reflexo da inflação alta para um governo é a desvalorização da moeda no país. Um ambiente que afasta investimentos e impede a criação de empregos. A Argentina há décadas tem um nível elevado de gasto público e isso, ao longo dos anos, também veio paralelamente junto a uma série de calotes a instituições financeiras internacionais, como o FMI. Isso acabou manchando a credibilidade argentina ao longo desses anos, né? E com isso fica um pouco mais difícil conseguir investimento internacional. Este professor de economia lembra que o Brasil tem outras prioridades que deveriam ser resolvidas muito antes de se pensar em uma moeda comum com a Argentina. Reforma tributária, reforma administrativa, a gente tem essa discussão que é super recente, que é do valor do salário mínimo, a isenção do imposto de renda. Então tem várias outras prioridades que são muito mais urgentes do que pensar numa moeda única nesse momento. O professor cita ainda o caso da União Europeia, que levou quase meio século para unificar a moeda. Se a gente for pegar como exemplo a zona do euro, até chegar na moeda comum, que é o euro hoje, eles levaram 40 e poucos anos, cerca de 42 anos. Não é algo que eu vejo para o presente nem para tempos recentes, isso vai ser mais para o futuro.